Oi, gente, tudo bem? Bom, e hoje a gente não vai falar sobre solteiros. Todo mundo deve estar assim, meu Deus, só fala sobre solteiros. Mas a gente não vai falar sobre solteiros, não. Hoje a gente vai falar de um tema que é bem duro, bem difícil de se ouvir assim, mas é um tema muito importante que vai ajudar muita gente. E o tema de hoje é: o que é você falando e o que são seus maus olhos, a malícia, falando? Essa é uma pergunta, né? Faltou aqui um ponto de interrogação no meu texto. Pronto. Então, você sabe o que pode ser você falando e o que são seus maus olhos falando, sua malícia? Você sabe a diferença? Porque, às vezes, na nossa vida, existem situações em que a gente acha que nós estamos julgando, digamos assim, julgando as coisas de uma forma justa, de uma forma real. A verdade, isso aqui é a verdade. A gente acha que é a verdade e a gente acha que está sendo justo no nosso julgamento. Mas na verdade, não é verdade e não é justo. É maus olhos, é a malícia que tá falando. Então, por exemplo, vou dar dois exemplos que aconteceram comigo. Um que eu já sabia que eu ia falar e outro que me veio agora na memória. Então, o primeiro é o seguinte: aconteceu uma situação comigo há alguns anos atrás. E foi assim, tinham duas pessoas. Uma que eu gostava muito, que eu admirava, que eu achava uma excelente pessoa, uma excelente mulher. E tinha uma outra que eu não achava isso. Na verdade, eu não gostava muito dela, não. E aí, eu era responsável de analisar algumas coisas, né? E, inclusive, eu tinha que analisar os textos que elas escreviam, os relatórios, né, que elas faziam. E aí, um dia, sem saber, tá? Um dia eu peguei um relatório e na minha cabeça... E eu tô sendo muito, assim, sincera, por favor, não me julguem, porque eu acho que todo mundo já fez isso um dia. Todo mundo já julgou errado, todo mundo já pensou errado de alguém alguma vez, né? Isso é muito ruim, porque quando acontece com a gente não gosta. Mas todo mundo já fez isso com alguém. E aí, eu peguei o relatório dessa pessoa, que eu achava, né, que era dessa pessoa. Eu não vi o nome direito, não prestei atenção de quem era o relatório. E aí eu fui e falei assim: olha só, ela escreveu várias coisas, porque ela quer aparecer. Tem necessidade disso? Eu pensando, não tava falando com ninguém não, gente. Eu pensando, tem necessidade disso? Não tem necessidade de escrever tanta coisa e tal. Tem necessidade. E aí eu fui lendo um monte de coisa. Ok. Aí eu virei. Era uma folha, né? Eu virei. E eu vi o nome. O nome de quem fez o relatório. E, pra minha surpresa, não tinha sido a pessoa que eu não gostava que escreveu, mas foi a pessoa que eu gostava. A pessoa que eu gostava que escreveu, a pessoa que eu admirava. E aí, quando eu li, eu vi o nome dela, eu falei: opa, não foi fulano, foi outra pessoa que escreveu, foi a fulano. E aí eu olhei para o relatório com outros olhos.
eu olhei diferente. Isso tem muito tempo, tá, gente? Quando eu peguei o relatório, comecei a olhar de novo, comecei a ler de novo. E aí eu fiquei pensando, né? Nossa, como ela é detalhista. Olha só. Mudou completamente o contexto da coisa. Nossa, olha como ela é detalhista, né? Ela gosta de ela é tão responsável. Ela é tão cuidadosa com as coisas que ela fez questão de detalhar tudo o que ela fez. Que legal, né? Nem todo mundo é assim e tal. Super cuidadosa. Olha só as coisas que ela fez e tal. Na hora, aquilo dali, Deus me deu um puxão de orelha. Deus me deu um puxãozinho de orelha. Ele falou assim, ué, como assim? Você até agora, pouco tempo atrás, estava pensando várias coisas erradas, várias coisas ruins, porque você achou que era outra pessoa que tinha feito o relatório. E agora que você sabe que não foi ela, que foi uma outra pessoa que você gosta, você tá olhando com outros olhos, né? Tá até elogiando, admirando. E aí eu pensei, eu fiquei chocada. Eu fiquei triste comigo mesma. Porque eu falei, olha só, eu julguei uma pessoa. E eu odeio mesmo ser julgada. Mas, sem perceber, eu julguei uma pessoa. E independente se eu gosto dela ou não, eu não fui justa. Não fui justa. E aí, de repente, você pode pensar assim, tá, mas quando você viu que o relatório não era dela, você foi justa com a outra pessoa, né? Você foi justa porque você viu que foi feito direitinho, que foi feito com detalhes, com cuidado, você foi justa. Com a outra, você pode não ter sido justa com essa, mas com ela você foi justa. Só que, na verdade, eu tava pensando sobre isso hoje, né? E eu tava pensando, quando eu tava pensando sobre esse vídeo, e eu tava pensando o seguinte: a justiça, ela é imparcial. Ela é imparcial. Ou você é justo completamente, 100%, ou você é injusto. Se você é uma pessoa que é justa, você é imparcial. Você não pode achar que porque com algumas pessoas você é legal, com algumas pessoas você trata bem, se for seu amigo, se for uma pessoa próxima de você, você vai olhar com bons olhos, você vai julgar positivamente, mas quando é uma pessoa que você não gosta, você já fica com o pé atrás. Isso não é ser justo. Aqui onde eu moro, no fórum, tem uma estátua. Deixa eu ver se no fórum tem essa estátua. Eu vi essa estátua em algum lugar, eu acho que... Não sei se foi no fórum exatamente, mas foi em algum lugar esse de justiça. E aí,
Nesse lugar tem uma estátua que representa a justiça. Ela é vendada, tem uma balança na mão, tem uma balança nas duas mãos, né, pra poder pesar, e ela é vendada, ou seja, as pessoas falam que é porque a justiça é cega, mas na verdade é porque a justiça é imparcial, ela não faz acepção de pessoas. Não importa se eu gosto de você, se eu conheço você, se eu não te conheço, se eu não gosto de você, não importa. É justiça, é o justo. Não pesa mais para um lado ou para o outro, é justiça. Se na hora de você julgar as coisas, você é parcial, então você não pode se considerar uma pessoa justa. Que é o que está escrito na Bíblia. O meu versículo, o meu capítulo, vou botar assim, o capítulo preferido da Bíblia. Eu sei que a Bíblia é maravilhosa, que todos os textos são maravilhosos, que tudo que a gente vê na Bíblia a gente aprende muito mesmo. Mas o capítulo que eu mais gosto é Isaías 11, que fala que o servo do Senhor, ele não julga segundo os seus olhos e nem segundo os seus ouvidos. Ou seja, ele é justo. Então, quando a gente julga as coisas de forma parcial, nós estamos sendo injustos. Então fica a dica pra vocês hoje e a gente termina o vídeo aqui, tá bom? Até o próximo!